que momento você conseguiu falar desse abuso para sua mãe? Olá, querido, que bom que você já chegou, que alegria poder te receber para mais um tempo de mesa, a fim de que a gente possa ouvir juntos a segunda parte do testemunho do nosso querido Pastor Luiz. Puxe tua cadeira, sente comigo para mais esse tempo de mesa. Eu só consegui falar disso com ela depois da juventude, depois que eu entendi, depois que eu conheci ao Senhor, na verdade. Depois que eu me rendi ao senhorio de Cristo, porque aí eu consegui elaborar todas as situações. Minha mãe não teve culpa, meu pai não teve culpa. Sim. Essa pessoa teve culpa? Teve, mas ele estava reproduzindo aquilo que talvez tenham feito com ele. E aqui entra uma palavra-chave que mudou tudo no meu coração, o perdão. Foi quando eu fui confrontado pelo Espírito Santo e eu precisei perdoar essa pessoa. Eu consegui elaborar tudo dentro do meu coração e aí sim, falar abertamente sobre essa situação. No decorrer da sua infância, eu sei que tinha essa questão interna, esses questionamentos internos, mas como foi daí a sua infância a partir desse episódio? Porque também, de alguma maneira, havia uma expectativa na sua mãe de que você fosse a Bianca. Uhum. E nasceu o Luiz. E graças a Deus porque nasceu o Luiz. Mas como foi? Você, de alguma forma, nessa crise de identidade, você começou, de repente, a ter o apoio da sua mãe, em que você pudesse realmente agir contrário ao que um menino agiria? Sim, completamente. Eu sou muito voltado ao intelecto, eu sou muito voltado à observação. Eu sou um artista, né? Escrever é uma arte. Então, toda essa sensibilidade, ela foi canalizada de uma forma totalmente errada. Então, como que eu canalizei essa sensibilidade? Na minha identidade, na minha sexualidade. E aqui entra o personagem principal de toda essa história sem Jesus. Satanás se valeu de tudo isso e eu passei a acreditar que minha identidade era uma identidade feminina. E não sabendo lidar com todas essas situações, eu só permiti que os meus sentimentos ditassem a regra. Então, eu sentia como sendo feminino e agia como sendo feminino. Você cresceu, entrou ali na adolescência, aí a sua primeira experiência, né, sexual foi com quantos anos? Como que foi? Você consegue contextualizar? Sim, foi com 17 anos, já entendendo, já percebendo, já sentindo essa diferença sexual dos demais meninos. Tá. Então, quando eu tive a oportunidade de estar com uma pessoa do mesmo sexo, aquilo me trouxe prazer. Uhum. O que antes trazia um desconforto, o que antes me trazia dor, agora eu encontrei o prazer. Porque é a fase, né, de que você está descobrindo sua sexualidade, você começa a sentir prazer sexual e eu sentia com uma pessoa do mesmo sexo. E na primeira oportunidade que eu tive de consumar isso, eu consumei e entendi, é realmente isso que eu sou, é realmente isso que eu sinto, é realmente isso que me traz prazer. Certo. E foi com uma pessoa do mesmo sexo? Sim. Tá. Quantos anos mais ou menos essa pessoa tinha? Você tinha 17? Sim, e ele tinha mais de 30. Uau, de alguma forma alguém com mais idade do que você. Isso. E o que a gente percebe? Os padrões, eles vão se repetindo. O que isso ocasiona no nosso coração? Vai consolidando a mentira do diabo das nossas vidas. Então, se o padrão se repete, eu entendo que esse é um padrão normal e eu vou me render a esse padrão normal. E foi o que aconteceu comigo. É porque se é uma prática repetitiva, aquilo vai se tornando uma verdade. Justo. Né, para você e automaticamente. E assim, você percebe, daí nesse caso, vocês percebem a atuação de Satanás. Porque num momento muito importante, que é o momento ali da primeira infância, né, com 5 anos, onde está sendo criado a personalidade, a identidade de uma criança, um momento muito importante, o diabo entra e traz um abuso. E aí, na hora que você está ali na sua adolescência para o início da sua juventude, que é um outro momento também muito importante, o diabo entra em ação. E sempre usando pessoas que de alguma forma têm mais idade para reafirmar aquilo que o diabo quer realmente projetar na vida de uma pessoa, que foi exatamente o que aconteceu com você. Exatamente. E aí Jesus entra aonde nessa história? A partir de que momento? Muito bem. Provérbios diz algo, apóstolo, que eu acho bem interessante.
O proverbista escreve: assim como o homem pensa, assim ele é. E esse texto me pega demais, porque eu pensava que eu era feminino, então eu agia dessa forma. E as demais pessoas percebiam isso também. Só que era uma época, nós estamos falando da década de 1990, o Brasil era totalmente diferente, a sociedade era totalmente diferente, não sabia lidar com tudo isso, não sabia nomear tudo isso em algumas situações, né? Mas o que acontecia no meu coração era uma profunda angústia. Essa é a palavra. Eu era triste, eu era deprimido, eu era angustiado. Aí os extremos, aí eu estava muito feliz em alguns momentos, por quê? Porque eu me sentia aceito pela pessoa, então eu agia como eu realmente era. Entendi. E nesse momento, tem uma pessoa muito específica na minha história, que foi a minha avó, que já está com o Senhor, minha avó paterna. E eu sempre passava as tardes com ela, algumas tardes com ela, e ela trazia a Bíblia para mim, e eu lia a Bíblia. E um dos textos que ela sempre me fazia ler é o Salmo 40. E no Salmo 40 diz, né? Esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E o meu clamor era justamente esse: alguém precisa ver o que está acontecendo no meu interior. Eu não consigo expressar, eu não consigo falar, eu não consigo definir em palavras, mas o meu clamor era: por favor, vejam que eu estou sofrendo. Né? E quem viu isso? O Senhor, através da vida da minha avó. E na igreja, apóstolo, 1990, eu entendo tudo isso, não se falava sobre sexualidade na igreja. Verdade. Não se confrontavam os pecados, não se mostrava o que a Bíblia estava falando. Então esse processo foi do próprio Espírito tratando com o meu coração. Eu lembro de um dia, o programa Vitória em Cristo, do pastor Silas Malafaia. Sim. Você pode ter o pensamento que você tiver sobre ele, mas Deus usou ele para falar comigo. E no programa ele estava tratando sobre homossexualidade. E foi um confronto para o meu coração, quando eu vi que a Bíblia fala que Deus repudia essa prática, não repudia a pessoa, Sim, repudia a prática. E foi aí que o Espírito Santo, é como se ele pegasse a pontinha do fio e fosse desfazendo aquilo que havia sido construído, sabe? E foi essa situação, foi nesses momentos, minha avó me expondo a palavra de Deus e Deus usando esse programa e essa palavra para começar a desfazer no meu coração. Meu processo de conversão, ele foi muito longo, porque eu, Luiz, preciso entender, muito racional, preciso entender, preciso compreender, aí eu sinto, aí eu me rendo. E foi o que Deus começou a construir. É literalmente a palavra sendo liberada sobre algo que é sem forma e vazio, e aí quando ela é liberada, o Espírito entra, age, e aí ele começa a trazer uma ordem. É isso? É isso. E o texto que você está citando lá de Gênesis, na palavra original, quando o Espírito paira sobre a face das águas, ele está como uma galinha chocando os ovos. Isso. Então ele está gerando, e foi justamente isso que Deus fez. Respeitando o meu tempo e a personalidade, né, precisarem entender, mas foi gerando no meu coração, foi gerando no meu interior essa conversão. Glória a Deus por isso. Qual é o momento que você sente um toque do Espírito para uma rendição completa?